Você já imaginou viver em constante competição com a própria mãe? E se eu te dissesse que, em vez de me apoiar, ela fazia de tudo para me destruir, inclusive seduzindo todos os meus namorados? Essa é a minha história. A história de como cresci ao lado de uma mãe narcisista que acreditava que eu não merecia ser amada e que usava sua beleza para arrancar de mim até as pessoas que eu mais amava. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é doloroso, mas também um alerta para quem já viveu algo parecido. Minha mãe narcisista destruiu meus relacionamentos só para provar que era melhor que eu. Desde pequena, aprendi que minha mãe não era como as outras. Enquanto as mães das minhas amigas vibravam com cada conquista, a minha parecia sempre competir comigo. Eu era só uma criança, mas já sentia o peso de viver à sombra de alguém que precisava ser o centro de todas as atenções. Minha mãe era bonita, charmosa e gostava de se exibir. E eu, sempre que tentava me destacar, ela dava um jeito de apagar a minha luz. Quando entrei na adolescência, as coisas pioraram. Meu corpo começou a mudar, e eu finalmente comecei a atrair olhares. Mas, em vez de sentir orgulho, minha mãe passou a me encarar como uma ameaça. Ela fazia comentários cruéis sobre mim. Dizia que eu não tinha charme, que eu era desengonçada, que nenhum homem bonito perderia tempo comigo. Eu fingia não me importar, mas por dentro cada palavra dela me destruía um pouco mais. A primeira vez que percebi de fato o quanto ela podia ser cruel foi quando apresentei meu primeiro namorado, o Lucas. Eu estava radiante, nervosa e feliz. Ele era gentil, tinha um sorriso iluminado e me tratava como se eu fosse especial. Quando o levei em casa, minha mãe parecia normal no começo, ofereceu café, conversou sobre banalidades. Mas, aos poucos, percebi seus olhares demorados, seus gestos exageradamente femininos e o jeito insinuante com que tocava no braço dele ao falar. No início, achei que era coisa da minha cabeça. Até que, algumas semanas depois, Lucas terminou comigo. Ele não me deu explicações convincentes. Apenas disse que não estava pronto para um relacionamento. Mas uma amiga em comum me contou, com pesar, que ele tinha confidenciado estar confuso, porque minha mãe havia lhe dito que eu era infantil e que ele merecia alguém mais madura. Essa alguém, obviamente, era ela. Eu fiquei devastada. Era impossível acreditar que a minha própria mãe tivesse atravessado essa linha. Mas quanto mais eu pensava, mais tudo fazia sentido. Com o passar dos anos, o padrão se repetiu. Cada vez que eu conhecia alguém, minha mãe surgia com sua presença sedutora e destrutiva. Quando eu namorei Rafael, ela insistia em sentar-se ao lado dele na mesa, elogiava suas roupas e ria alto de qualquer coisa que ele dissesse, como se estivesse encantada. Pouco tempo depois, Rafael começou a me tratar com frieza. Descobri mensagens dele para ela, mensagens em que ele elogiava o mistério dela, dizendo que nunca havia conhecido uma mulher tão magnética. Mais uma vez, meu coração foi quebrado pelas mãos da mulher que deveria ser meu porto seguro. Eu queria acreditar que era coincidência. Queria pensar que talvez eu tivesse má sorte com homens. Mas o que aconteceu com Gabriel tirou todas as minhas dúvidas. Ele foi, de longe, o relacionamento mais sério que tive. Estávamos juntos há quase um ano, e eu já me via construindo uma vida ao lado dele. Gabriel era diferente, atencioso, protetor e parecia realmente me amar. Eu estava esperançosa de que, dessa vez, minha mãe não conseguiria interferir. Engano meu. No aniversário dele, fizemos um jantar em casa. Minha mãe apareceu com um vestido curto demais, perfume forte e uma energia quase sufocante. Passei a noite inteira desconfortável, observando como ela o provocava com olhares e toques discretos. Gabriel parecia resistir, mas a tensão era palpável. Dias depois, percebi que ele estava distante. Comecei a suspeitar, mas não queria aceitar. Até que uma madrugada, quando ele dormia, ouvi o celular dele vibrar. Contra todos os meus princípios, olhei. E lá estavam as mensagens. Minha mãe mandando fotos insinuantes, dizendo que eu não era suficiente para ele, que ele merecia algo melhor. Ele respondia de forma hesitante, mas não negava, não a rejeitava. Senti o chão sumir sob meus pés. Eu queria gritar, queria desaparecer. Confrontei os dois na manhã seguinte. Gabriel não soube se explicar, apenas pediu desculpas. Já minha mãe, ela sorriu. Como se tivesse vencido mais uma batalha. Como se eu fosse apenas um obstáculo que ela tinha prazer em derrubar. Você nunca vai segurar um homem bonito, querida. Você não nasceu para isso. Mas eu, sim, ela disse, com a frieza de quem não sente remorso algum. Aquela frase ficou marcada em mim como uma cicatriz. Não era apenas sobre roubar meus namorados. Era sobre destruir minha autoestima, me fazer acreditar que eu nunca seria digna de amor. A partir dali, me afastei. Cortei relações. Foi doloroso, porque, no fundo, eu ainda desejava uma mãe que me amasse de verdade. Mas percebi que continuar perto dela seria me condenar a viver uma vida de inseguranças e traumas. Passei anos em terapia, tentando me reconstruir. Aprendi que o comportamento dela não tinha a ver comigo, mas com a necessidade dela de ser o centro do universo, de sugar a felicidade de quem estivesse ao seu redor para se sentir viva. Entendi que mães narcisistas não enxergam suas filhas como pessoas, mas como rivais. Hoje, consigo enxergar com mais clareza. Ainda carrego feridas, mas também carrego força. Tenho medo, sim, de amar de novo, de confiar, de me entregar. Mas também sei que não sou aquilo que minha mãe dizia. Eu mereço ser amada. Eu mereço um relacionamento saudável. Minha mãe continua do mesmo jeito, colecionando amantes e tentando manter a juventude que já se foi. Mas eu não faço mais parte desse jogo. Eu escolhi quebrar o ciclo. No fundo, sei que ela nunca mudará. Mas eu mudei. E,
Por mais doloroso que tenha sido, aprendi que às vezes é preciso se afastar até mesmo de quem nos deu a vida, para finalmente poder viver. Porque amor verdadeiro não destrói. Amor verdadeiro constrói. E se eu nunca tive isso vinda dela, pelo menos agora sei que posso dar a mim mesma. O que achou dessa história? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. Até a próxima fofoca pessoal.